Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Transformecast. Eu sou o Luiz, sou psicólogo. Eu sou a Carla, eu sou dentista e passei por esse processo de transição de carreira. E atualmente eu e o Luiz trabalhamos juntos em projetos de expansão da consciência e o Transformecast é um desses projetos. Exatamente. E hoje a gente vai estar falando sobre as crenças que a gente possui sobre o dinheiro e, obviamente, a influência que elas vão ter quando a gente vai se relacionar com o dinheiro. E isso em qualquer forma, no trabalho, na família, em qualquer contexto que tenha dinheiro, herança, enfim. A gente vai estar trabalhando aqui vários pontos de vista sobre o dinheiro e como essas crenças podem interferir nessa nossa relação aí com o dinheiro. Eu considero que, se tratando de crenças, a parte mais difícil, o mais delicado, seria realmente você conseguir identificar essas crenças. Por que essa é a parte mais difícil? Porque uma crença é algo que você acredita com todas as suas forças, é uma verdade absoluta para quem acredita naquilo. Então, se você tem uma crença relacionada com o dinheiro, você vai acreditar como se aquilo fosse a única possibilidade, a única alternativa, como fosse a verdade realmente sobre o dinheiro. E o difícil é quando você entende que existe alguma coisa diferente disso, que a verdade não é necessariamente aquela que você acredita. E aí existe uma certa resistência em você concordar, em você aceitar que o que você acreditou por toda a sua vida não é real, não é a verdade absoluta. E aí às vezes você está tão envolvido com essa crença, você está tão abraçado com ela, que você não se permite analisar outras possibilidades, você não se permite olhar para outros pontos de vista. Então, por exemplo, se a gente está falando hoje aqui sobre crenças de dinheiro, se você tem alguma crença, talvez você não queira nem ouvir sobre isso, porque você pensa, não, mas isso aí eles vão querer dizer que é fácil ganhar dinheiro, que você pode ganhar dinheiro. E aí significa que você tem crenças relacionadas a dificuldade de ganhar dinheiro, que você considera que ganhar dinheiro é uma coisa muito complicada, que não é para todo mundo, e por aí vai. Que já vem exatamente com esse julgamento, onde uma pessoa falou sobre dinheiro, ou você vê uma notícia, ou você está conversando, ou enfim, e aí já vem um julgamento sobre o que representa o dinheiro para você. E às vezes esse julgamento, às vezes quase sempre, esse julgamento não é meu, esse julgamento foi instalado para mim. E aí eu venho julgando isso da forma em que me foi passado. Ou seja, lá atrás foram condicionados alguns processos relacionados ao dinheiro que te fizeram entender o dinheiro dessa forma. E como você nunca contestou, segue esse condicionamento e você ainda acredita que é isso, né? Que a pessoa, para ficar rica, ela precisa roubar. A pessoa que tem muito dinheiro é porque ela está fazendo alguma coisa errada, ou ela está ganhando isso de forma ilícita, ou que ela roubou pessoas, ou que ela está tirando de quem precisa mais. Enfim, é um julgamento que você faz. Às vezes você nem conhece a pessoa, mas naturalmente, como isso já está impregnado em você, você já emite esse julgamento. Por quê? É isso que representa o dinheiro para você. Só que essa representação não necessariamente seja sua. Essa representação ela pode ter sido condicionada. E aí você vem pensando dessa maneira, ou seja, aonde houver dinheiro, a palavra dinheiro, ou o objeto, a nota dinheiro, eu vou pensar, eu vou ter julgamento, vai acessar essa informação. Enquanto eu não modifico essa informação, ela permanece. E junto com ela, os resultados que ela atrai para a minha vida. Eu acho que é importante também a gente colocar aqui mais alguns exemplos de crenças relacionadas ao dinheiro, para que as pessoas consigam pensar um pouco sobre o que elas consideram o dinheiro, como elas lidam, como elas se relacionam com isso. Porque como a parte mais difícil é justamente identificar essas crenças, às vezes a pessoa tem a crença, mas ela não sabe que aquilo é uma crença, ela ainda não conseguiu perceber que aquilo é uma crença dela. Então é muito comum a gente ouvir que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro não traz felicidade,
que os ricos somente vão ficar sempre mais ricos, que é muito difícil você conseguir ganhar dinheiro e que só algumas pessoas vão conseguir ter muito dinheiro. Ou também aquela questão de que o dinheiro é uma coisa ruim, é uma coisa suja e você vai conseguir muito dinheiro só se for por meio de algo ilícito. É importante a gente colocar mais exemplos para que você que está ouvindo aí talvez consiga identificar com mais facilidade quais são as suas possíveis crenças sobre o dinheiro. Uma vez que você pensa que só algumas pessoas conseguem ficar ricas, significa que você considera que você não vai conseguir ficar rico, ou seja, você não vai conseguir ter muito dinheiro. Isso é uma crença, porque isso não é uma verdade, não é uma lei universal. Então você acredita que você sempre vai ter pouco dinheiro. E com isso, você, de certa forma, sempre vai ter pouco dinheiro porque você está repelindo o dinheiro de perto de você. Sempre que existir alguma possibilidade de você atrair, de você abraçar, de você ter em posse mais dinheiro, você vai se afastar por conta dessa crença que você carrega, por conta do que você acredita, do que você considera como uma verdade, como uma realidade, como algo que é correto. E às vezes parece difícil a gente pensar isso, né? Tá, mas então só porque eu acredito ou penso isso sobre dinheiro, vai acontecer isso comigo? Sim, né? Ou seja, a maneira que você pensa ou interpreta as coisas é o que você vai emanar para acontecer. Então, se você acha que o dinheiro é sujo, é essa informação que você está mandando para o teu inconsciente e é essa informação que ele vai pegar. E se você pensa, você tem um pensamento que é sujo, o teu inconsciente não vai querer que você tenha algo sujo, algo ilegal, algo que vai tirar de outras pessoas. Ele não quer isso. Então, eu não quero. E isso sempre vai ocorrer de forma inconsciente. Eu vou repelindo isso que eu acredito que é ruim, que não é de Deus, que é o mal da humanidade. E eu vou repelindo ele. E aí pode ser que eu reclame depois que eu não tenho dinheiro, né? Que eu não consigo ganhar dinheiro, ou que eu estou sempre endividado, ou que eu não consigo nem para pagar minhas contas, ou sei lá, que a vida é difícil mesmo e tudo mais. Só que de certa forma eu estou contribuindo para esse estado físico de uma forma mental, ou seja, um processo interno que eu estou alimentando, né? É de certa forma um círculo, né? Então eu acredito que o dinheiro é ruim, é sujo, não devo me aproximar do dinheiro, isso pode ser inconsciente. Então as minhas ações, as minhas escolhas vão girar em torno disso, do que eu acredito, eu vou ter essa vibração e aí eu vou estar endividado, ou não vou ter dinheiro, eu não vou conseguir ganhar mais, não vou conseguir aumentar meu salário, não vou conseguir novas oportunidades, e aí isso comprova a minha crença. E aí eu volto ali pro ciclo, então eu vou reforçando o que eu acredito. Eu acredito que o dinheiro é sujo, eu acredito que o dinheiro é para poucos, eu acredito que só algumas pessoas conseguem ficar ricas, e aí através do que eu vou reproduzir na minha vida, através do que eu vou escolher, através do que eu vou fazer, eu vou comprovar isso que eu acredito. Então eu vou ter um salário pequeno, eu vou ter muitas dívidas, eu vou ter uma dificuldade, então eu reforço ali, não, então é verdade mesmo, só algumas pessoas vão ter bastante dinheiro e eu vou continuar aqui tendo pouco. E esse ciclo ele vai ser infinito se você não interromper ele, se você não identificar isso e se você não mudar esse padrão. É que é exatamente como o que acontece com toda crença. Você acredita em algo, esse algo se comprova porque você acredita nisso e você também se comporta para que isso ocorra, e aí quando ocorre, comprova o que você estava pensando, e aí você acredita mais, e aí mais, e mais, e mais, isso, né, uma eterna espiral. Eterna não, você consegue, né, a partir da consciência, quebrar um ciclo, mas a partir da tomada de consciência. Num processo inconsciente, você sempre vai se manter numa espiral que já está rodando, às vezes faz muito tempo e você não percebeu porque você está inconsciente. Você tem poucos momentos de consciência na tua vida. E nessa mesma perspectiva, em qualquer área, não é especificamente no dinheiro. Aqui a gente está falando do dinheiro porque o dinheiro ele vai impactar a nossa vida assim, de uma forma, né, gigantesca.
Só que aí, para a gente ter uma ideia do quanto isso impacta, eu preciso estar consciente. Porque a inconsciência ela vai me levar para algum lugar a partir do que eu já acredito. Então, eu não estou nas rédeas da minha vida de fato, eu só estou indo. Para eu quebrar esse ciclo, eu preciso entrar num processo de consciência, entender, questionar, no mínimo questionar, tá, mas por que eu penso assim? Por que eu penso isso sobre o dinheiro? Por que cada vez que eu estou conversando com meus amigos, eu brigo com eles por causa do dinheiro? Não especificamente pelo dinheiro, pela política, pelo time de futebol, pelo acontecimento e tudo mais. Mas aqui a gente está falando do dinheiro. Mas por que acontece? Eu fico mal, eu fico estressado, eu fico nervoso, eu fico angustiado quando as pessoas estão falando de dinheiro. Eu acho que elas estão se gabando, eu acho que elas estão contando vantagem, eu acho que é desconfortável para mim. E a gente não se pergunta por que é desconfortável, eu simplesmente reajo a essa sensação. Normalmente as pessoas já não gostam muito de falar sobre dinheiro. Isso já é um assunto que normalmente já é meio secreto, as pessoas não podem saber, o meu salário é segredo, ninguém pode saber quanto que eu ganho, principalmente se eu estiver ganhando um pouquinho a mais. Então, se eu ganho acima de 4 mil, nossa, ninguém pode saber que eu tô ganhando isso, é difícil de lidar, as pessoas não gostam de conversar, é um mistério. Então, as pessoas sempre evitam esses assuntos. Por quê? Aí, talvez, se eu tô ganhando um pouco mais, tenho medo que alguém me peça dinheiro emprestado, que alguém se aproveite da situação, ou se eu ganho um pouco menos, eu tenho receio de falar que eu ganho menos, enfim, existem diversas situações pelas quais as pessoas não querem falar sobre o dinheiro. E claro, isso não é um reforço para você sair contando o seu salário para todo mundo, né? Porque não é todo mundo que merece saber o valor do seu salário. Mas a questão que a gente está falando é da restrição. Nunca eu posso falar para quanto eu ganho, nunca eu devo falar sobre dinheiro, nunca eu devo falar que eu ganhei uma bonificação ou que eu ganhei uma promoção. Nunca, eu não posso falar disso, porque eu vou atrair inveja, eu vou atrair mal olhado, eu vou atrair coisas negativas, vão me pedir emprestado, enfim. Eu nego isso. Eu trabalho com ele de uma forma feia, né, como se fosse errado realmente, ou perigoso. Perigoso a gente sabe que é, né? Por isso que a gente está falando que não é para você contar para todo mundo. A questão é você saber com quem conversar e como conversar, mas entender por que você conversa dessa maneira sobre o dinheiro. Essa questão de ninguém poder saber sobre quanto você ganha, quanto você tem, nem as pessoas mais próximas. Aí também tem uma questão de como você consegue lidar com talvez situações que possam vir a acontecer. Aí a gente já entraria em outro assunto. Mas o fato de você conseguir conversar de uma forma mais natural, pelo menos com as pessoas que estão ali da sua família, o seu companheiro, o seu cônjuge, ou enfim, quem mora na sua casa, o fato de você conseguir conversar mais abertamente sobre dinheiro com essas pessoas que são mais próximas, é claro que não é sair no Instagram divulgando, mas de forma mais íntima mesmo, porque tem pessoas que não conseguem, que não falam nem com as pessoas mais próximas. Então isso acaba sendo um problema, porque é um assunto muito importante e precisa ser conversado, precisa ser compreendido, precisa lidar com isso, assim como a gente lida com todas as outras áreas e todas as outras questões da nossa vida. Então, quando você não consegue ter essa clareza, essa confiança, se não se sente à vontade para falar sobre isso, significa que você não tem uma boa relação com o dinheiro, significa que você não está bem resolvido com ele. Então precisa resolver, precisa ter um bom relacionamento para que você consiga controlar esse dinheiro, para que você consiga comandar ele, para que você vá se libertando dessas crenças e você consiga fazer o melhor com o que você ganha, com a sua, fazer a sua parte no caso. Usar da melhor forma possível esse dinheiro que está em sua posse. E claro, a gente está falando aqui de casais, né, que às vezes não tem uma organização financeira, às vezes um não sabe o quanto o outro ganha, não sabe quando teve promoção, se recebeu um aumento, não tem uma comunicação. Então é meio que eu organizo daqui, você organiza de lá, às vezes eu falo,
alguma coisa, mas é bem pouquinho para você não saber muito e também não me perguntar muito. E a gente vai levando assim, a gente vai, você paga isso, eu pago isso, mas eu não sei quanto você tem lá, você também não sabe o quanto tem aqui, e vamos tentando fazer desse jeito. Em casais é bem comum que exista essa distorção e, consequentemente, desentendimentos por esse assunto, né? Então, um ganha mais do que o outro, quando sabe, né? Quanto um ganha mais que o outro, aí uma pessoa já começa desentendimentos, ou um não tem renda, o outro tem, ou enfim, tem diversas possibilidades que podem acontecer aqui. E por isso da importância da gente lidar bem com isso e entender que o dinheiro ele serve, ele foi feito para nos servir. Então a gente precisa controlar isso e a gente precisa lidar de uma forma tranquila e natural. Quando você está num casal, outra coisa que é importante entender é que o dinheiro ele precisa ser do casal, independente de salário de um, salário de outro, quanto um ganha, quanto o outro ganha. O dinheiro sempre vai ser dos dois. Quando você está em um relacionamento, quando você está casado, porque não tem como você dividir tudo menos o dinheiro. Eu divido tudo, divido a casa, divido os filhos, o cachorro, o passarinho, as contas, as despesas, mas o dinheiro não. O dinheiro é cada um por si. Isso não fecha, não bate. É como se você tivesse só pela metade ali. Porque a gente sabe que é uma área importante. Então, precisa também, assim como todas as outras coisas, ser compartilhado, ser dos dois. Então, eu acho que isso é um ponto que muitos casais acabam tendo, de certa forma, atritos e desentendimentos por conta disso. E eu acho que isso vai interferir também na questão dos objetivos do casal. Claro, isso também é um outro ponto, porque a gente sabe que tem casais que não têm um objetivo. Né? Tem casais que só estão indo e vendo o que a vida manda para eles viverem. Então não tem uma organização, a gente pretende comprar isso, a gente pretende adquirir isso, a gente pretende viajar para cá, a gente pretende construir isso, investir nisso. A gente sabe que muitos dos casais, a maioria eu acho dos casais não tem essa organização, esse planejamento de curto, médio, longo prazo. Não tem muito isso. Então, como não tem isso, eu não preciso mexer, não preciso organizar esse dinheiro. Dando para pagar as contas, todo mundo segue feliz e vamos tocar o barco. E aí fica esse negócio meio vago, né? Então a gente não vive. Às vezes a gente faz uma viagenzinha ou outra, ou sai comer alguma coisa e fica por isso mesmo. Mas nada muito planejado. O que você quer, o que eu quero, para onde a gente quer ir, quanto a gente vai gastar, como a gente vai fazer para pagar isso, a gente vai parcelar, a gente vai pagar à vista, como que a gente vai conseguir esse dinheiro que a gente precisa para viajar ou para conseguir pagar a casa, enfim. Não tem muito essas organizações feitas pelos casais, porque isso também não é colocado, né? Como a gente está falando, entra muito essa questão de como eu percebo o dinheiro, sem contar essas outras crenças que a gente vem também no sentido de separação, né? Que eu estava pensando agora, que é outro ponto muito importante. Às vezes a pessoa não quer juntar todas as finanças, juntar as rendas, não quer ter um dinheiro só, porque a pessoa já pensa, mas aí se eu separar, como é que vai ser? Mas e se ele fizer alguma coisa? Mas aí significa que existem outras crenças por trás e existe um certo desequilíbrio nesse relacionamento. Porque afinal de contas você tá com uma pessoa pra você ficar, pra você compartilhar a sua vida, pra você ir junto com ela até o fim, ou você tá com a pessoa pra ver quando ela vai terminar, pra ver qual vai ser a tragédia que vai acontecer. Então, qual que é o objetivo? O que você está esperando? O que você deseja disso? Qual que é o alinhamento? O que você espera? Qual que é a confiança? A gente não tem como controlar a outra pessoa, o que a outra pessoa vai fazer. Mas a gente, quando está no relacionamento, o mínimo que se espera é que exista confiança e que exista um alinhamento de entender, não, estamos fechados, então vamos ficar aqui, vamos até o fim, sim ou não. Se não for para seguir até o fim, não tem muito motivo para seguir com esse relacionamento. Se a ideia não é ter uma vida conjunta, né? Se a ideia é terminar, então é melhor fazer isso de uma vez do que ficar adiando, né? Então, e viver a vida em casal por completo. E talvez algumas pessoas estão se questionando assim, mas não é
que eu não quero viver a vida por completo, não é isso, é que a gente tem que tomar cuidado, a gente sabe como está a vida, o mundo hoje e tudo mais. E sim, né, pode ser que você tenha um pouquinho de razão, mas a questão que a gente está falando é ligado ao quanto você está espelhando o teu passado, as suas experiências, no relacionamento que você tem hoje. Que às vezes eu não conheço como é os seus relacionamentos, o relacionamento que você tem agora. Mas eu imagino que para você ter esse medo, esse receio e tudo mais, você está embasando isso, ou seja, você está comparando o teu marido ou a tua esposa com experiências antigas ou experiências de outras pessoas. E claro, a gente sabe que existe muita coisa errada, muitas pessoas inconscientes e consequentemente erradas, mas você percebe que você está, de novo, espelhando algo, ou seja, é algo que você crê que é verdade. Que sim, ela vai te enganar, ele vai te trair, você vai pegar mensagens, ela não vai mais desejar você vai ficar sozinha. É algo que você acredita, mas não que necessariamente seja verdade. É claro que aí você precisa palpar isso, você precisa ver. Esse pensamento que eu tenho, por exemplo, eu tenho medo, né, de dividir, de fazer uma conta conjunta e aí ela me trair, ou ele me trair. Quais resultados embasam esse teu pensamento? O que diz que vai acontecer isso? Quais resultados reais, não o que você acha que está acontecendo? O que realmente você consegue provar. Não, ela tem esse comportamento, ele faz isso para mim, ele age dessa forma, e aí você comprova algo, mas você não fica no pensamento agindo por algo que você acha que vai acontecer, que é exatamente o mesmo processo sobre o dinheiro. A gente está falando de uma ideia que você tem sobre o dinheiro, de uma ideia que você tem sobre o teu parceiro ou tua parceira. Então, se você está se embasando pela sua ideia, isso não vai dar muito certo. Tem a questão de estar muito inseguro sempre, né? Então, não, eu confio super nessa pessoa, mas é que se tratando de dinheiro, aí as coisas mudam, né? As pessoas costumam ter essa linha de raciocínio. Então, dinheiro é muito mais delicado, é muito mais complicado, é diferente, é outra situação. Então, é como se fosse algo completamente diferente do que qualquer outra coisa. Então, eu divido a minha casa, eu divido a minha cama, eu divido os meus problemas, eu divido as minhas viagens, as coisas boas, divido tudo com essa pessoa e é sempre 100%, tudo ok, mas aí a parte do dinheiro eu não sei como é que seria, eu não sei se daria certo, então tem uma certa distorção até, né? Então talvez até um apego ao dinheiro ao mesmo tempo que tem as crenças, um medo de perder ou enfim, eu não sei, mas existem muitas coisas relacionadas ao dinheiro que faz com que as pessoas briguem, que as pessoas se separem, que as pessoas façam loucuras até pelo dinheiro. Então existem dois lados, né? A gente tem que tentar sempre encontrar esse equilíbrio e lidar da melhor forma possível. E até pensando nessa questão da segurança, quando a gente fala de dinheiro, a gente, de certa forma, a gente está falando de segurança, porque ele vai proporcionar muita coisa para ti. Só que, da mesma forma, quando a gente fala que pode ser que eu esteja muito apegado, pode ser que eu tenha uma relação diferente com o dinheiro, isso também pode representar alguma coisa sua, né? Então, por exemplo, quando eu sou inseguro em relação à minha imagem ou a questão da minha beleza, eu posso estar compensando isso de outra forma. Ou seja, eu posso então investir, digamos assim, num tênis legal, numa roupa de marca, num boné, num chapéu, enfim. Por quê? Porque lá no fundinho eu acredito que eu não sou tão bonito assim. E aí eu vou compensar com as roupas. Esse exemplo a gente pode pegar com o dinheiro também. Às vezes lá dentro eu já tenho uma insegurança, tem alguma coisa ali que me deixa inseguro, eu duvido de algumas coisas, e aí eu me apego aonde? Aonde eu acho que me dá uma segurança, que seria o dinheiro.
E aí, esse apego, talvez você não entenda o porquê ele está ali, porque você nem foi buscar ainda. Só que ele vai te prejudicar na relação com a tua parceira ou com o teu parceiro, porque você acha que o dinheiro te ampara. Só que é exatamente essa relação que você tem com o dinheiro que vai atrapalhar suas relações. Então você vai sempre duvidar das pessoas, parece que as pessoas sempre estão querendo te passar a perna. E aí, como no dinheiro você confia, você sabe que ele... Você sabe não, você acha que ele te traz uma segurança, você não pode perder ele de vista. Mas aí os outros, tudo bem. E é exatamente isso que vai impactando as nossas relações. Especificamente do cônjuge, né? Ali no relacionamento amoroso. Pode estar relacionado também com uma outra crença da dificuldade de ganhar o dinheiro. É muito difícil de ganhar esse dinheiro, então, nossa, demorei tanto tempo para conquistar essa minha reserva, foi tão difícil, foi tão sofrido, que agora eu não posso dar moleza. Então, vai que acontece alguma coisa e eu perco esse dinheiro que eu demorei a minha vida inteira para guardar, para juntar, para ter essa quantidade. Então, eu considero que é muito difícil, que é muito sofrido, que é muito demorado conseguir dinheiro. E aí eu fico apegado, fico agarrado a essa quantia que eu consegui já guardar, manter, adquirir ali. E com isso eu não quero ter risco nenhum. Então, ninguém pode chegar perto, ninguém pode saber quanto tem, ninguém pode saber nada, porque eu tenho medo que eu perca isso. E se eu perder isso, não vou conseguir fazer de novo, porque é muito difícil. Nossa, eu já demorei 20 anos para conseguir mais isso, com mais 20 anos não vai dar tempo, vou morrer, vou perder tudo, vou ficar sem nada. Então é extremista, mas pode ser que aconteça isso também, porque a pessoa considera que aquilo foi de uma dificuldade sem tamanho. Então, se ela perder, ela jamais vai conseguir de novo. Se acontecer alguma coisa, vai ser um desastre, a pior coisa que possa acontecer na vida. Então, talvez esteja também relacionado a isso. Que é o famoso pensamento catastrófico, né? Você pega algo que já está ligado às suas crenças e o teu cérebro, naturalmente, como né, aí trazendo o viés cognitivo, né, do negativismo, ele vai colocar, não, mas espera aí, você está se envolvendo com essa pessoa, será que não tem perigo dela roubar esse dinheiro? Será que não tem perigo de você ter que dividir esse dinheiro? Será que não tem perigo de você perder todo esse dinheiro? E é aquele processo que a gente estava conversando hoje de tarde. Esse viés negativista do nosso cérebro, ele não vai pensar assim, não, mas será que ela não pode fazer você dobrar esse dinheiro? Será que ela não vai te ajudar a você guardar melhor esse dinheiro? Não vai vir esse pensamento. Porque o nosso cérebro ele é uma máquina que nos protege, ou pelo menos tenta nos proteger. Então ele não vai trazer coisas boas, ele não vai trazer a perspectiva positiva, ele vai trazer a negativa, porque é para te defender. Só que não como ele é um computador, ele é uma máquina, ele não entende as variáveis humanas que existem ali. Então ele vai jogar exatamente o que tem de perigoso ali. Como hipótese. Quais são as hipóteses? As suas crenças. Então, sei lá, alguém já te passou a perna, alguém já te feriu, alguém já roubou coisas suas, alguém já foi uma pessoa não confiável contigo. E aí, teu cérebro pegou isso, é óbvio, porque ele está ali para isso, ele está ali para avaliar o perigo que você está correndo. E aí, quando algo representa um possível perigo, ele vai lá e age, ele fala, fulano, acho que isso aqui vai ser ruim, acho que isso aqui vai dar errado, acho que isso aqui vai ser perigoso ou vai te causar uma dor. E aí eu já começo a pensar, mas e se acontecer isso? Eu acho que vai acontecer dessa forma. Mas e se acontecer dessa forma, vai acontecer isso aqui, eu vou perder isso aqui. E aí eu vou longe, eu vou indo. Por quê? Porque o meu pensamento, ele vai a partir da imagem ou da mensagem que o meu cérebro mandou. E aí, como ele não vai mandar uma mensagem muito boa, você vai a partir daquilo. Sim, ela vai te roubar, ela vai fugir, ela vai te trair, você vai ter que dividir, ou ela vai tomar tudo, e aí você fica naquela angústia, meu Deus, não, então eu não posso falar de dinheiro com ela, então eu nem vou falar, ou sei lá... Com ninguém, com nenhuma pessoa, eu nunca posso abrir esse assunto. Por quê? Porque lá no fundinho existe um medo, uma insegurança, né? Algo que é muito sensível, e aí o que é sensível a gente nem toca, e aí eu mascaro isso, eu não falo com ninguém. E é exatamente esse não falar que você não trabalha. E se você não trabalha, você vai ter uma déficit com isso, né? Ou seja,
Você vai ser limitado em tudo aquilo que você não trabalha. Então, se você não trabalha dinheiro no teu casamento, na tua relação, isso vai ser limitante. E aí vai chegar um momento que isso vai começar a gerar brigas, conflitos, muito possivelmente vai gerar uma separação ali, porque não tem como, né? Não tem como você gerir uma relação sem falar sobre dinheiro com essa relação. A não ser que você namore, né? Se você está namorando, não tem por que você falar o teu salário, né, para sua companheira. A não ser que já tenha aí um embasamento de 3 anos, 4 anos, aí beleza, você já sabe que não, essa pessoa que eu quero tá sendo bom, tá sendo positivo, então não tem problema eu falar quanto eu ganho, né? Não preciso falar se eu tô há 3 meses namorando ou tô ficando com a pessoa, não faz sentido. Mas a questão é exatamente quando você entende que sim, esse companheiro ou essa companheira é essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida. Não tem por que eu não falar para ela ou para ele. Ela merece saber isso, porque ela vai participar disso também, né? Não tem como falar só alguns assuntos com o seu parceiro. Não tem como falar só sobre algumas coisas. Tem que ter alguns assuntos que eu converso, mas tem outros que não. Sobre dinheiro a gente não conversa. A gente não existe como ter uma organização. Não existe como vocês definirem os objetivos individuais ou de casal mesmo, sem ter essa clareza, sem conversar sobre isso de forma muito tranquila, muito natural, sem alinhar tudo isso. Enquanto um tem uma visão de dinheiro e o outro tem outra, isso também não vai dar certo. Então, enquanto você tem esse medo, essa insegurança do dinheiro, as chances de você repelir o dinheiro são grandes. E as chances de você perder tudo isso são muito grandes, porque, afinal de contas, você acredita que é muito fácil você perder, que qualquer pessoa pode levar isso, que você pode perder de uma hora para outra. Então, de certa forma, isso vai aumentar muito as chances de que aconteça de fato. Então, são coisas que a gente precisa parar para analisar, para alinhar, principalmente se for num relacionamento. Isso é importante que você falou. Acho que é um exemplo bem legal da gente colocar, é a questão da bolsa, né? Da bolsa de valores. Então, dependendo de quais são as suas crenças sobre dinheiro, é a maneira que você vai operar na bolsa. E dependendo de como estiver as suas crenças sobre dinheiro, vai ser o tanto que você vai perder. Exatamente. É o all-in que você vai fazer lá, não, agora eu vou ganhar, eu vou recuperar e tal, e é quando você perde mais dinheiro. Vai totalmente no emocional e... Exatamente. E, né, pelo menos, né, a gente que estuda um pouco, a gente sabe que quando eu opero de uma forma emocional, é quase certo que eu vou perder dinheiro. Aquele lugar ali não é para estar emocionalmente envolvido. Porque não é um relacionamento que eu vou ter ali pessoal, não é com a pessoa, é com processos. Então, como é com processos, eu não posso estar emotivo ali, porque senão vai dar ruim. E é difícil, né? Porque a pessoa, vamos supor que ela demorou 20 anos para ter uma quantia X de dinheiro. E aí ela vê uma oportunidade muito fácil para ela triplicar aquele valor. Aí os olhos brilham, né? Meu Deus, eu preciso fazer isso. E a pessoa vai lá e faz. E aí ela tem a expectativa de que vai dar tudo certo, que ela vai triplicar e é um dinheiro muito fácil, vai conseguir. Só que não é assim que funciona. Não existe dinheiro fácil, então não é tão simples assim. Não significa que isso não seja possível. Pode ser que sim, mas aí é outra história, é outro caminho. Você precisa de uma dedicação, de um estudo, você precisa entender o que está acontecendo, você precisa fazer de forma intencional. Mas o que a gente sabe que acontece, que é muito comum, é a pessoa que tem um pouco só de conhecimento sobre, sei lá, sobre o investimento, sobre qualquer coisa, talvez uma aposta ou coisa relacionada, e a pessoa vê ali uma chance de ela dobrar, triplicar, de ela ganhar dinheiro com aquilo e ela simplesmente vai. Sem entender, sem saber, sem pensar, ela vai mais pela emoção de, meu Deus, eu vou ganhar o dobro, eu vou ganhar 3 vezes mais, eu vou ter muito mais dinheiro, então claro que eu quero. E aí ela vai e faz, às vezes, escolhas que não são tão legais assim. E talvez ela até perca o que ela tinha, inicialmente, pelo menos uma parte, e aí acaba... Que é geralmente o que acontece, né? A pessoa vai lá, ela faz um day trade, ela ganha uma quantia, opa, legal... Isso reforça, isso é muito importante, eu tenho uma recompensa, logo o meu cérebro vai falar, eu quero mais, né? Se você estiver
inconsciente, você vai buscar mais. E aí você vai lá e ganha de novo. Caramba, tá dando certo. E aí eu vou de novo. O que acontece é que a probabilidade disso fechar novamente, ela vai caindo cada vez que você testa. Então, que é o que acontece naqueles jogos, né, que as pessoas fazem, né, que tem uma quadrilha ali, e aí eles colocam pessoas infiltradas, né, e aí essa pessoa faz uma aposta, e aí ela ganha. E aí o cara que está assistindo falou, caramba, gostei. Mas aí ela vai lá e faz outra aposta e ela perde. Mas você sabia onde estava a resposta. E aí você fala, mas se eu jogar eu vou ganhar. E aí a pessoa vai lá e perde de novo. E você fala, cara, mas como que ela não viu que estava ali? E aí você vai lá e cai no golpe. E aí, o que é isso? São vieses cognitivos que essas pessoas entendem. Mas você que está ali, só pela emoção, meu Deus, ela está vindo, eu vou ganhar dinheiro e tal, você caiu. Como em outros golpes também que ocorrem, esse mesmo processo. E como a gente está muito no emocional, naquele negócio, estamos indo, vamos ver, eu caio. Por quê? Porque eu estou no emocional. Ou seja, eu preciso sair do emocional quando eu quero escolher, quando eu quero tirar essa espiral negativa, essa espiral inconsciente. Eu preciso, peraí, como está a minha vida? Como eu estou agora? Essa atitude que eu estou tendo, esse pensamento que eu estou tendo, o que é isso? Contestar esses processos. Ou seja, o que é isso? É um resgate lá do inconsciente para a consciência. E é esse ponto aqui, eu costumo falar que é uma casinha muito pequenininha, a consciência, porque a consciência é o agora, então não cabe muita coisa ali. E aí ali fica girando. Só que aí lá no inconsciente tem um mundo de coisa, tem muita coisa, né? E geralmente a gente está lá porque lá tem muita coisa girando, então a gente fica simplesmente atuando. Mas é só aqui na consciência que eu consigo mudar alguma coisa. É só aqui na consciência que eu consigo perceber alguma coisa. É só aqui na consciência que eu consigo mudar um resultado. Os lá, eles só acontecem, porque eles já são uma programação. Então eu não preciso fazer força nenhuma. Então esse processo de consciência é o que a gente está tentando trazer, né? Para a gente entender, peraí, dinheiro, o que é isso? Né? É só um papel, mas por que você está entendendo dessa forma que você está entendendo o dinheiro? Ela é só um pedaço de papel timbrado não, como fala? Processado. Nossa. Ali, né? É um valor acumulado que foi colocado ali, é um valor, foi dado um valor para um papel, e você vem entendendo esse papel como valoroso, mas ele não deixa de ser um papel com algumas marcas que foi avaliado como precioso, assim como ouro, prata, enfim, né, essas outras, diamante, é dado um valor para aquilo, e a gente vai entendendo aquilo como valor. Mas, e aí a gente nunca para pensar, tá, mas espera aí, o que de real tem de significado isso aqui na minha vida? Né? Quais os pensamentos que me vêm quando eu falo de dinheiro? Vem esses de sujeira, de negativismo, de passar perna, que eu vou ser roubado, ou vem que não, dinheiro é preciso, né? A gente vive melhor com dinheiro, eu posso proporcionar coisas para as pessoas com dinheiro, eu posso proporcionar coisas a mim com o dinheiro, né? Eu posso trazer coisas, acessar coisas com o dinheiro, mas geralmente a gente não pensa nisso. Normalmente o que acontece são crenças negativas relacionadas ao dinheiro. Então, tudo que vai te afastar disso. Você acredita que não precisa porque não é algo bom. Só que o lado que a gente precisa parar para pensar é que, de certa forma, a gente vai precisar do dinheiro para qualquer coisa na nossa vida. Para cuidar da nossa saúde, para ter um plano de saúde, para se alguma coisa acontecer, para que eu tenha uma boa alimentação, para que eu tenha um lugar confortável para morar, que eu consiga realizar os meus sonhos, que eu consiga proporcionar bons momentos para as pessoas que eu amo, enfim, inúmeras coisas a gente sabe que são adquiridas apenas com dinheiro, né? Então,
a gente precisa. Mas tem coisas que o dinheiro não compra. Óbvio que sim, isso não precisa nem falar. Mas, por exemplo, eu vou proporcionar um bom momento para minha família, não preciso de mais nada, eu já tenho a minha família, ótimo, perfeito. Mas eu vou querer fazer um almoço, então, uma janta, alguma coisa para celebrar isso. Então eu vou precisar comprar algumas coisas, então eu vou precisar de dinheiro. É aniversário de uma pessoa importante, eu queria muito presentear com algo que ela queria muito. O dinheiro que vai conseguir comprar o que você quer dar para aquela pessoa, ele que vai proporcionar essa realização para aquela pessoa. Então você vai conseguir sim realizar muitos sonhos com o dinheiro, você vai conseguir sim ter uma vida muito mais confortável com o dinheiro, você vai conseguir sim, enfim, fazer N coisas quando você tem o dinheiro. Então não tem motivo para você manter essas crenças negativas, para você ficar alimentando que o dinheiro não é importante, que o dinheiro não é bom, que o dinheiro não traz felicidade. Não é dessa forma que a gente deve olhar para o dinheiro. Porque o dinheiro ele não vai trazer a felicidade, porque a felicidade ela vem de dentro, ela é interna. Mas ele vai proporcionar muitas coisas, muitas experiências para você, para as pessoas que você ama. Então, de certa forma, ele é sim essencial, ele é muito importante. E é essa visão que a gente tem que trazer para a nossa vida. De você saber que você vai conquistar, que você vai ter, que você vai usufruir da melhor forma possível, assim como se você tem muito dinheiro, você vai conseguir transbordar para a vida de outras pessoas, na forma de você ajudar pessoas que precisam, fazer doações para pessoas que necessitam, ajudar instituições, ou enfim, fazer o que você achar pertinente com o dinheiro. Então você vai conseguir contribuir, inclusive, muito mais para a vida das pessoas. Você vai conseguir fazer o bem com o dinheiro. Então, aquela visão de mal que você tem, porque talvez você conheceu uma pessoa que tinha dinheiro e que era mau caráter, que não ajudava ninguém, e não importa. O que importa é que você vai ser com o dinheiro. O dinheiro ele não vai mudar, ele não vai transformar ninguém. O dinheiro ele não tem essa capacidade. E isso só vai potencializar. Então, se você é uma pessoa boa, você vai ficar ainda mais boa, porque você vai conseguir ajudar muito mais pessoas. Se você é uma pessoa ruim, você vai continuar sendo uma pessoa ruim com muito mais poder. Então, você vai acabar passando a perna em mais pessoas. Mas não é o dinheiro que vai definir o caráter de alguém. Ele só vai potencializar o quanto aquela pessoa vai conseguir impactar a vida de outras pessoas. E acho que esse é um ponto que as pessoas acham que confundem um pouco, né? Que elas acham que não, se a pessoa ganhar dinheiro, ela vai ser transformada em outra. Ela nunca mais vai ajudar as pessoas. Ela nunca mais vai isso. Não, se a pessoa ganhou muito dinheiro e ela virou e ela é arrogante, ela não ajuda ninguém, significa que ela já era. Ela simplesmente só ganhou mais dinheiro, mas ela antes já era assim. Então... É porque o dinheiro ele vai fazer essa amplificação de muita coisa, né? Então, por exemplo, a gente pode jogar para qualquer coisa, né? Para relacionamento, para compras, para comportamento, enfim, a gente pode colocar, porque o dinheiro ele traz esse poder. E quando a gente fala desse poder, ele vai literalmente amplificar o que é a nossa essência. Então, se eu já tenho isso aqui dentro, o dinheiro ele vai, né, trazer, ele vai exaltar o que estava ali meio que adormecido por eu não ter essa sensação de poder. Entende? Né? Tem até aqueles ditados, né? Se você quer conhecer realmente a pessoa, dê poder a ela. Mas não é que o poder muda, ou o dinheiro muda, ou a classe, ou o status, ou a profissão. Aquela pessoa ela já tem essa essência, isso já é dela. Agora, dependendo dos estímulos, ela aguça isso, ela aumenta, às vezes ela duplica, triplica a mesma sensação. Então, às vezes ela já era. Só que quando a gente fala, né, dessa, nossa, virou metido agora, né, agora não fala mais com ninguém, agora é isso, agora me trata assim, agora... Na verdade, já entra outra questão, outro ponto que dava outro episódio, né? Quando você tá ali ferrado, as pessoas não querem nem contato com você. Aí quando você conquista alguma coisa, as pessoas veem, oi, sumido, quanto tempo, né? Aí elas voltam a querer essa reaproximação. Mas olha quanto tempo que já passou. Às vezes demorou anos para isso acontecer. E aí vocês já nem tinham mais um laço. Então isso já pode gerar um motivo para a pessoa falar, nossa, agora ela tem dinheiro, não olha mais para mim. Só que
não foi do dia pra noite, não foi assim do nada, então as pessoas costumam julgar muito, né? Que é o que mais acontece. Aí a gente volta nesse julgamento, né? Não é que o fulano virou ou o fulano ficou assim. Né? Talvez você não acompanhou essa trajetória. Então é algo muito complexo mesmo, mas perceba que a gente sempre vai estar falando de um processo interno teu. Né? Pode ser que fulano mudou. Só que também pode ser que você não mudou nada. Então, é algo que a gente vai falar, sempre vai ser um processo interno. O dinheiro é externo. Mas como você está internamente, é como você vai trabalhar com esse externo. Não especificamente com o dinheiro ou com o fulano, mas como você entende o teu mundo, as pessoas que estão no teu mundo, na tua vida, como você opera com esses pensamentos. E claro, aqui a gente não está falando que o dinheiro é o que é mais importante. Não é extremismo. Né? A gente não está falando nem que ele não é importante e nem que ele é super importante ou é a melhor coisa da vida. A gente simplesmente está colocando que ele é importante a partir do papel que ele ocupa, como qualquer outra coisa na nossa vida. A questão é como você olha para o dinheiro e como ele afeta a tua vida. Porque se você olha com desdém para algo que é importante, é óbvio que você vai ter prejuízo na tua vida. Né? Como a gente falou da relação do casamento. Né? Então se você olha que, não, o dinheiro a gente dá conta, o importante é ter amor na relação. Né? Daí tem que passar por uma crise para provar isso. Exatamente. Isso é um pouco perigoso pensar assim, né? Você pensar que um casal vai viver de amor, que na hora do boleto lá, o amor vai pagar o boleto, não sei se vai acontecer aí assim. Já é uma fantasia, né? Aí já sai do mundo real e já vai para uma... E que na verdade é uma abstração que essa pessoa está fazendo, né? Ou seja, é um pouco de ingenuidade, né, da sua parte, mas perceba que isso também vem de algo que você acredita, sei lá de onde, talvez da sua religião, talvez da sua mãe, talvez do seu pai, talvez do casamento do seu pai e da sua mãe, talvez você entendeu isso, né? Às vezes nem era, mas você entendeu isso, que, né, tendo amor a gente supera qualquer... Isso tem, né? Se tem amor a gente supera qualquer dificuldade. Se essa dificuldade não for financeira, sim. Senão fica difícil. Se for só conjugal, até que sim, né? É possível. Mas se você tem um financiamento para pagar e você não tem o dinheiro para pagar, né? O amor em si não vai mudar o contexto do financiamento. Né? Ele pode talvez fortificar vocês para que vocês ganhem dinheiro para pagar o financiamento. Né? Mas a gente sabe que não é bem isso que acontece. Quando o negócio aperta, né? Quando o boleto chega, quando as contas chegam, começa o atrito. Porque aí vem o perigo que exala as crenças de cada um. E aí vem a crença de cá e a crença de cá. E aí ocorre aquele conflito que geralmente causa discussão, briga e tudo mais. Né? Então olha como é importante, como é relevante que a gente perceba o que a gente acredita, o que a gente pensa sobre isso. Quando você fala assim, não posso falar sobre dinheiro, tenta pensar nos motivos pelos quais você não fala. Tenta identificar por que você olha dessa forma para o dinheiro, por que você tem essa relação com o dinheiro, ou por que você não tem dinheiro, ou por que você tem dinheiro, enfim. Tenta perceber como é essa relação para ver se você vai conseguir ir identificando quais são as crenças envolvidas, o que você acredita. Porque a partir do momento que você identificou quais são as suas crenças, fica mais fácil, aí fica tudo muito mais simples. Você só precisa tomar a consciência de que precisa mudar isso, precisa reverter essa situação, você não pode continuar igual. Mas se você estiver insatisfeito com os seus resultados, isso já é suficiente. Porque se você quer resultados diferentes, obviamente você vai ter que fazer coisas diferentes, você vai ter que pensar de formas diferentes, você vai ter que ser uma pessoa diferente. Então, isso aí já
vai exigir que você faça um movimento diferente, que você se adapte de uma outra forma, que você acredite em outras coisas, que você veja que existem outras possibilidades. Então, se você considera que só algumas pessoas podem ganhar dinheiro, talvez você deva olhar para quantas pessoas têm dinheiro. Não são só 5 ou 6. Existem muitas pessoas que têm muito dinheiro. Claro que não são a grande maioria, mas para ver números mais... que não são uma pessoa isolada no mundo inteiro. Olha quantas pessoas têm muito dinheiro. Então por que você não pode ter? O que essas pessoas fizeram, como essas pessoas pensam, o que elas acreditam, esse é o ponto. Olhar para coisas diferentes do que você está acostumado a olhar e aprender coisas diferentes do que você já sabe. Isso é bem importante também. E então, o que a gente está falando é, primeiro você buscar reconhecer isso, né, você tentar identificar de onde que vem essas crenças e depois trabalhar essas crenças, que para reconhecer já vai ser difícil. Para trabalhar é outro processo que também vai levar um tempo, você não vai fazer isso em uma semana ou um mês, porque isso aí tá, sei lá, a tua idade, então talvez isso esteja, né, bastante enraizado. Depois da identificação ainda tem um longo caminho pela frente, não é só identificar e beleza, agora tudo certo, não, ainda tem um longo caminho. Sempre vai ser um processo, então quanto antes, assim como investimentos, quanto antes você começar, o juros composto vai ao seu lado. Da mesma forma, quando a gente busca interpretar, transcender algumas crenças, transcender esse desenvolvimento pessoal, ele não é assim, né? Se você encontra ou se você conversa com pessoas que desenvolveram assim, é mentira, porque isso não acontece, né? Você não vê uma árvore dando fruto com uma semana de plantio, não existe, isso não é natural, nunca vai existir. Então você não vai ver uma transformação gigantesca. Mas e aquelas pessoas que param de fumar do nada? Ela só parou de fumar, só isso, já foi algo gigantesco, mas e todo o resto? Agora ela precisa reorganizar a alimentação, reorganizar o sono, estabelecer a questão pulmonar, física, é um processo, vai longe ainda. Ela só parou de fumar, que já foi uma grande vitória, mas isso não vai mudar a vida dela para sempre. Da mesma forma, quando você reconhecer essas crenças, isso não vai transformar a tua vida gigantescamente, mas isso pode ser o princípio de uma grande transformação. Então o objetivo, né, do nosso encontro hoje foi exatamente esse, trazer a importância de você olhar para a forma que você vê o dinheiro, olhar e tentar perceber da onde que vem essa forma, e aí sim buscar transformar essa forma em uma forma mais funcional, que te traga resultados positivos na sua vida. Isso mesmo, espero que você consiga identificar suas crenças, que você consiga modificar elas, caso elas não sejam positivas, para você melhorar a sua relação com o dinheiro, porque isso com certeza vai impactar nos seus resultados de forma direta. Muito obrigada pela atenção e até o próximo episódio na semana que vem. Muito obrigado, até mais.